como eu falei agora há pouco, quando o documento entra na etapa de reuso, lembra que a etapa principal de todos eles, né, dessas 8 etapas, é a consulta. A consulta o tempo inteiro ela está sendo ali trabalhada. É uma etapa que sempre está em uso. Se o documento foi consultado, ele foi revisado, houve um cancelamento, ele começou uma nova etapa. Tá? Se ele foi cancelado, ele foi eliminado, né, do nosso processo. Mas ele pode ter um novo ciclo de vida, ele pode começar de novo. Tá? Então ele já estava armazenado, mas ele precisou fazer alguma alteração, alguma revisão, e aí ele vai voltar a ter um novo ciclo de vida, que é um novo documento, basicamente. Então o que a gente precisa entender? Que quando se fala em documentação, em documentos, nós temos que saber que para um correto arquivamento, para você guardar um documento de forma adequada, para você trabalhar a gestão de documentos e arquivos, que é o que a gente está falando agora, você precisa conhecer o ciclo de vida do documento. Porque se você não conhecer o ciclo de vida de um documento, você não vai ter uma gestão documental eficiente. Você não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque você não vai conseguir otimizar os processos. O que é otimizar os processos? Não ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Né? Às vezes você fica lá um tempão gastando tempo, achando que é importante guardar talvez um documento, e deixa de guardar o que é importante. Ou faz o contrário, descarta o que era importante, porque você não viu a importância desse documento. Você não percebeu que ele era um documento que precisava ser guardado. Então, foi feito de forma errada. Então, vamos entender melhor. O que é gestão? Gestão de documento significa o quê? O que é gestão de documentos? Então, ele é um conjunto de processos voltados para organizar a produção. Gente, desde a produção a gestão de documento começa. Se o ciclo de vida do documento começa lá na sua criação, então a gestão do documento trabalha com isso, com a criação dele. Né? Então, ele criou. Aí a gestão de documento começa no momento que ele foi criado para organizar isso, desde a produção, o arquivamento, a localização, seja ele impresso ou digital. Como que eu vou encontrar ele? Na organização, nas empresas e até mesmo na minha casa, né? Se eu tenho documento, como que eu encontro eles? Como que eu vou encontrar esses documentos? Eu tenho uma organização desses documentos ou eles estão assim, ó, aleatórios, jogados de um canto para o outro? Né? Se na minha casa eu não posso fazer isso com os documentos, deixar em qualquer canto, na empresa também não pode ser feito. Ele precisa ser armazenado num local adequado. Então, a gestão de documento justamente vai trabalhar isso. Organizar desde a produção, o arquivamento e a localização desses documentos. Por quê? Porque eu preciso ter um acesso fácil. Esses documentos têm que estar sempre disponíveis para consulta. Eu sempre tenho que ter acesso a isso. Precisei, eu posso ir lá recorrer a este arquivo e eu vou encontrar esse documento. Porque ele está fácil, fácil acesso. Uma consulta também tem que ser imediata, eficiente. Por que imediata e eficiente? Você não pode ficar lá horas e horas procurando um documento, porque você não sabe onde ele está. Tem que ser imediato e eficiente. Eficiente é não ficar perdendo tempo para encontrar esse documento que deveria estar facilmente. Né? Você tinha que encontrar ele de forma fácil, facilmente localizado. Não ele perdido em qualquer canto aí que você não sabe onde está. E aí você fica horas e horas procurando. Tá? Imagina que você perdeu. Olha bem, é bem isso. Você deveria ter organizado. Você tem um arquivo, é pessoal, é pequenininho, mas você tem lá um arquivo onde você guarda, por exemplo, todas as suas contas. E aí, em um dado momento, você recebe uma cartinha dizendo que você não pagou a conta de água do começo do ano, vamos supor lá janeiro. Você não pagou a conta. Como que você vai provar que você efetuou o pagamento dessa conta? A resposta é mostrando a conta com o comprovante de pagamento. Aí vem a questão. Eu não sei onde está essa conta.
Por quê? Porque eu não tenho um lugar para guardar isso. Eu tenho, na verdade, mas eu não coloquei lá. Então não adianta ter um arquivo, ter um local de armazenamento das informações, dos documentos, se você não colocar lá. Então, quando a gente fala em armazenar documentos, significa que eu tenho que ter uma localização, lembra das etapas que a gente falou? Eu tenho que ter a localização, eu tenho que saber onde foi guardado. Porque não adianta nada eu ter o local físico, mas eu não colocar lá. Eu não saber onde ele está. Então eu não vou conseguir o quê? Consultar essa informação rapidamente, de forma eficiente, porque eu não sei onde está. Então aí eu vou ter que procurar, olha bem, eu vou ter que revirar a minha casa toda para encontrar essa conta, porque eu não sei onde está. Agora, se eu tenho meu arquivo, se eu tenho meu local de armazenamento, de arquivamento, e eu, toda vez que um documento é produzido, ou eu produzo, ou ele veio para mim, eu guardo no lugar adequado e faço a sua catalogação, lembra? Sua classificação, eu vou encontrar ele facilmente. Então, eu tenho um armário na minha casa, onde eu tenho prateleiras, e cada prateleira representa algo que eu preciso guardar. Contas, prateleira 1. Manual, prateleira 2. Cada um tem a sua. Então, eu consigo encontrar as coisas dessa forma. Porque eu sei que toda vez que eu for naquela prateleira, que está lá devidamente colocado, eu sei que estarão apenas as contas. Tem algumas pessoas que têm uma caixa. Eu tenho uma caixa onde eu coloco todas as contas. Então, a conta chegou. Conta de água, conta de energia elétrica, telefone. Chegou a conta, eu coloco naquela caixa. Por quê? Porque eu sei que naquela caixa são as contas. E aí vem a segunda etapa. Você coloca só as contas a pagar ou você coloca as contas já pagas? Eu coloco todas as contas. Então, durante o ano eu vou colocando todas as contas. Porque se eu preciso verificar se alguma ficou em atraso, alguma coisa assim, está lá também, acessível, fácil. Fácil para que eu possa abrir a caixa e efetuar uma consulta. Então, olha lá. Quais são os benefícios de aplicar a gestão de documentos? Por que eu tenho que fazer essa gestão de documentos? Né? Essa é a grande questão. Gestão de documentos é importante por quê? Que é uma das coisas que a gente está pontuando agora. Por que é importante ter essa gestão de documentos? Primeiro, uma empresa. Por que é importante ter a gestão de documentos na empresa? Primeiro ponto e mais importante para uma empresa: redução de custos. Porque para eles, tempo é dinheiro. E quando uma equipe fica um longo período buscando informações no arquivo, ou seja, revirando a empresa inteira, para encontrar algo que deveria estar facilmente acessível, você está perdendo dinheiro. Porque são funcionários que deixaram de realizar uma atividade, deixaram de realizar uma tarefa para ficar procurando algo que deveria estar armazenado no lugar de fácil acesso. Num lugar onde eles encontrariam essas informações facilmente. Então, se eu coloco essas informações jogadas, elas não foram guardadas no local adequado, você perde tempo, e tempo é dinheiro quando se fala em empresa. Eu não posso ficar gastando os meus recursos para procurar um documento que deveria estar guardado de forma fácil. Então, o que eu tenho que lembrar? Que esse documento tem que estar acessível, guardado de forma adequada, no lugar adequado. Não adianta ter o arquivo, ter toda a estrutura e a pessoa não haver alguém que seja responsável por guardar lá naquele local. Tá? Então, toda empresa precisa ter pessoas responsáveis, ou uma pessoa, que seja uma única pessoa, responsável por guardar esses documentos. Por quê? Porque se essa pessoa não alimentar o nosso arquivo, não vai adiantar nada. Ele vai continuar, os documentos vão ficar jogados, né? Perdidos aí por toda a empresa, ao invés de estarem localizados em um único lugar.
que seria muito mais fácil de acessar. Além disso, a gente tem a questão do quê? Nessa época de digitalização de documentos, de arquivos, a gente pode o quê? Deixar toda essa documentação, todos esses documentos na versão digital. Porque na versão digital, qualquer um com um computador à frente pode acessar esse documento. É muito mais fácil. Você gasta menos recurso. E aí você só vai fazer a impressão desses documentos, gastar o papel, a tinta, as pastas e todo o arquivo como um todo, só quando for realmente necessário. Realmente eu preciso desse documento impresso? Então, nesse momento que eu preciso desse documento impresso, aí sim eu vou fazer a sua impressão. Caso contrário, eu deixo todo guardado na versão digital. Ou seja, eu deixo guardado lá no computador. Da mesma forma que ele foi produzido, eu já deixo armazenado. E isso é com os documentos atuais. Os documentos antigos, que precisam ainda ser guardados, para que eu tenha esse acesso também digital, eu tenho que digitalizar. Né? Aí, no caso, eu teria que ter alguém que faça toda a digitalização desses documentos para trazer daquele formato para esse formato novo e poder armazenar ali. Então, eu tenho uma pasta no servidor, por exemplo, da minha empresa, onde está escrito lá arquivo. Então, eu sei que naquela pasta, qualquer informação que eu precise acessar, consultar, eu clico naquele item e está lá arquivo. Então, eu vou encontrar desde as informações mais recentes às informações mais antigas. Tudo que precisa ser guardado, eu vou encontrar naquela pasta. Tá? Então, é uma forma de você ganhar tempo e reduzir custo, porque eu só vou imprimir o que for necessário. Se não precisa ser impresso nada, então eu não faço. Então não vou gastar papel, não vou gastar toner, não vou ter a pasta, não vou ter que ter um arquivo, né, o espaço físico aí. Eu não vou precisar ter esse espaço físico, uma vez que eu não imprimi o documento. Se eu não imprimir o documento, eu não vou precisar ter uma caixa para guardar. Eu não vou precisar ter uma pasta para guardar. Então você consegue reduzir o tamanho do seu arquivo físico, ficando um arquivo, sim, não é que ele é um arquivo pequeno. Ele é um arquivo grande, sim, se você comparar, só que ele vai ser ali no seu computador, na sua nuvem. Você vai usar a nuvem, vai usar um HD, vai usar o pendrive, vai usar um servidor. Então, você vai guardar todas essas informações ali. Preciso encontrar o arquivo tal. Você vai nessa pasta, coloca lá o localizar, porque o computador permite que você faça isso, o sistema permite que você faça isso. Você coloca lá e você encontra. Preciso olhar o ano de 2015. Você coloca lá 2015, tudo referente a 2015 vai aparecer. Aí você pode filtrar mais a sua pesquisa. Não, eu quero especificamente contas 2015. Então ele vai puxar não só a pasta 2015, mas dentro da pasta 2015 ele vai puxar a pasta contas. Porque é esta informação específica que eu quero. Então é muito mais fácil de localizar. Só que, para fazer isso, alguém tem que alimentar este arquivo. Esse arquivo tem que ser criado primeiro. Tem que ser criado. E assim vai ficar muito mais fácil. Eu vou reduzir os meus custos, uma vez que a equipe e pessoas não precisam estar disponíveis ali para procurar qualquer coisa. Sair do seu local ali, aí eu preciso da pasta tal. Aí você tem que sair, fazer um deslocamento, ir até o arquivo procurar essa pasta. Se você chegar lá e a pasta estiver guardada, olha, nós temos um catálogo aqui, ó. Eu não tenho ainda tudo digitalizado, mas eu tenho um catálogo dizendo que na prateleira tal, em tal lugar, assim, está o arquivo tal. Então, eu, pelo menos com o catálogo, com a minha classificação ali, eu consigo encontrar. Então, lá, achei a pasta, porque está aqui do jeito que foi catalogado. Mas ainda assim demanda um tempo. Agora, o problema é a pessoa sair do seu local de trabalho, ir ao arquivo para consultar esse documento. Lá está escrito que esse documento deveria estar em tal pasta, e aí você procura e não acha. E aí você procura, você tem que ficar aí procurando o arquivo inteiro, prateleira por prateleira, fila por fila, para encontrar um documento que deveria ter sido armazenado de forma adequada.
E aí, nesse caso, você está perdendo muito tempo e dinheiro. Porque aquele funcionário, às vezes, vai passar o dia todo procurando uma pasta. Então, aquele dia para ele não foi produtivo. Então, teoricamente, a gente sabe disso, é prejuízo para a empresa, porque ele deixou de produzir, só para encontrar um arquivo.